Olá, vamos calcular o Bradford com alguns dados sobre artigos com as palavras Information Management, utilizando o Excel. A ideia geral é consultar uma base de dados à procura de artigos com um determinado critério, e depois baixar os dados no formato CSV e separar as revistas em 3 grupos com a mesma quantidade de artigos. Vamos usar a base da Scopus para procurar os artigos. Aqui você coloca os critérios de acordo com seu projeto de pesquisa. No caso, pedi todos os artigos sobre gerenciamento da informação. Faço a seleção de tudo, clico em Download, escolho arquivo CSV e informo o meu e-mail. Aguardo um pouco para consultar o meu e-mail, procuro o e-mail da Scopus, clico no link para fazer o download. Ao clicar 2 vezes no arquivo usando o Windows Explorer ou explorador de arquivos, abre-se o Excel com o arquivo. E vejo que os dados não estão formatados corretamente. Fecho o arquivo e agora a ideia é criar um novo documento e importar os dados. Peço para importação de arquivo texto, conforme já explicado no vídeo de importação de CSV, informo o separador, que é a vírgula, verifico se os dados foram importados corretamente, vejo o nome da coluna que contém a revista, seleciono todos os dados e vou incluir uma tabela dinâmica. Pego a coluna da revista e coloco tanto nos quadros de linhas como no quadro de valores. Só dou uma verificada se está contando todos os valores da coluna. Se estiver somando, eu mudo para contar. Seleciono toda a tabela, menos a última linha, pois a última linha contém o número total de registros, que é 20.000, batendo com o número de artigos que foram consultados na Scopus. Copio a tabela. Vou criar uma nova planilha para colar a tabela. Vou dar um zoom para melhor visualizar e vou mudar o nome das colunas. A primeira contém o nome da revista e a segunda o número de artigos. Agora, eu ordeno a tabela pela coluna de artigos em ordem decrescente. É importante lembrar de sempre formatar como tabela, se existe chance de ser utilizado mais de uma vez. Para isso, selecionamos e escolhemos uma das opções de formatar tabela. Agora vamos criar uma nova coluna que conterá o grupo. A ideia é dividir em 3 grupos com a mesma quantidade de artigos, ou pelo menos próximo disso. Para isso, vamos usar um recurso que é mostrado no rodapé do Excel. Veja o que acontece quando selecionamos alguns valores. O Excel calcula automaticamente a soma desses valores, o que facilita para o nosso caso, pois queremos selecionar as revistas de acordo com a soma do número de artigos. Vamos selecionando os valores até atingir 1/3 do valor total. Vimos na tabela anterior que a soma dava 20.000 artigos, 1/3 dá 6.666. Logo, vamos selecionando até atingir essa soma. Veja que a soma deu 6.689 e a contagem que indica o número de selecionados é 20. É um pouco acima do valor que estamos procurando. Mas se retirarmos uma das revistas, o valor fica mais longe do que queremos. Logo, vamos ficar com essas 20 revistas. Agora vamos indicar que todas essas revistas pertencem ao grupo 1, que é o grupo das revistas que mais produzem artigos com as palavras procuradas. Agora vamos fazer a seleção para o grupo 2. Vamos selecionando os dados com Shift pressionado até atingir a soma que desejamos. Nesse caso, coincidentemente, deu o valor que procuramos. Agora vamos indicar que esses valores pertencem ao grupo 2. E vamos indicar que os demais valores pertencem ao grupo 3.
Agora, vamos inserir uma outra tabela dinâmica para mostrar os valores que encontramos. Vou colocar o grupo na linha, pego a coluna artigos para colocar no quadro de valores. Vou também colocar a coluna revista, só mudar o título da coluna para número de revista. Agora, eu vou colocar a mesma coluna revista para indicar o percentual. Cada célula conterá a porcentagem das revistas que contém 1/3 dos artigos publicados. Pronto! Assim finalizamos a construção dos grupos através da Lei de Bradford. Obrigado pela atenção e até mais.